Ontem eu estava no Instagram, dando uma olhada em perfis de academias para pegar inspiração para conteúdos e tal. E eu vi esse post aqui, ó. E isso mexeu um pouco comigo, né? Até a gente que empreende, quando vê outra pessoa passando por esse problema aí, eu acho que mexe também, né? Dá um medo. E aí resolvi falar um pouco sobre isso hoje. Pouca gente fala, né? Mas o maior medo de um empreendedor não é trabalhar demais, não é cometer erros, é ter que fechar as portas e sentir que tudo que passou foi em vão. Porque quando o negócio fecha a porta, não é só uma empresa que está fechando, né? Fecha também um sonho. Empreender no Brasil não é fácil, né? Segundo alguns dados que eu pesquisei aqui, 20% das empresas fecham antes de completar o primeiro ano e 60% das empresas no Brasil não conseguem chegar a 5 anos de funcionamento. Então, assim, a cada duas empresas que abre no Brasil, né, em média uma vai fechar as portas em pelo menos 5 anos. Eu acho isso um dado alarmante, preocupante e triste, né? Porque a gente sabe que muitos sonhos são fechados com essas empresas, como eu falei anteriormente. E fechar as portas, né, significa lidar com a culpa, né, da cobrança dos amigos, dos familiares e também a nossa própria cobrança de si mesmo. É olhar para trás e pensar: será que eu fui bom o suficiente? O que foi que eu deixei de fazer? Onde foi que eu errei, né? Eu acho que deve passar muito isso na cabeça de quem teve que fechar uma empresa. Todo mês, quando eu faço fechamento, eu passo isso pela minha cabeça, né? O que foi que eu errei, onde é que eu posso melhorar. E é que a gente não fecha as portas. Eu fico imaginando o que passa na cabeça do empreendedor quando tem que fechar a empresa que ele tanto sonhou em abrir, né? E o pior, que o empreendedor aqui no Brasil, ele é tratado como um vilão, né? Então, quem empreende normalmente está o quê? Está explorando o trabalhador, mas ninguém ensina o empreendedor a lidar com a pressão, com as cobranças e também com essa estatística, né? De que, poxa, eu posso fechar em menos de 5 anos. É o que os dados mostram, né? Que a maioria das empresas, metade das empresas fecham. Como é que a gente vai fazer para não ser não fazer parte dessa estatística? Ninguém ensina isso pra gente que começa a empreender. Eu mesmo, né, já tentei várias coisas que não deram certo, né? E apesar de eu não ser uma coisa, uma renda extra, não era a minha principal, não era minha principal fonte de renda, eu fiquei pensando, fiquei imaginando por que não deu certo, onde foi que eu errei. Imagina o caso dessa academia aí, a pessoa ter que fechar uma academia que abriu, está funcionando desde 2018 e infelizmente a gente sabe que o nosso mercado ele está muito concorrido, né? Muitas redes, muitas academias sem alma, né? A gente sabe que essas redes de academia elas se importam, elas tratam o aluno como número. Muitas não querem que você vá treinar, porque imagina uma academia de 5 mil, 6 mil alunos se todo mundo for treinar. Então elas funcionam realmente para tratam realmente o aluno como número, porque se todo mundo for treinar, a academia não suporta. Então eles já sabem que a maioria das pessoas pagam e não vai. E a gente que tem uma academia pequena, uma academia de bairro, que a gente era nosso sonho ter esse empreendimento, é nosso sonho trabalhar com aquilo. A gente vê que a gente trata cada aluno como uma pessoa, pelo menos aqui na minha academia, eu sei o nome de praticamente todos os alunos, de todos os horários que eu ando aqui na academia. Eu chego, falo com todo mundo, trato todo mundo de maneira respeitosa, todo mundo tem acesso a mim como dono. Então, assim, eu acho que infelizmente isso não está sendo mais tão valorizado, né? E ver esse post aí de uma academia fechando desde 2018 funcionando, fechou aí praticamente 5 anos funcionando e fechar as portas assim é uma coisa que mexe com a gente, né? Principalmente a gente que é do setor, principalmente a gente que tem uma academia pequena que está sofrendo aí e batalhando todos os dias para lutar contra essas grandes academias que têm milhões de reais para investir, mas que não entrega o que a gente entrega, né? Que é um atendimento humanizado, que é tratar o cliente de uma forma realmente humanizada, que ali não é aquele cliente não é só mais um número. Claro que a gente tem que pensar nos números também, né? A gente tem que ter mais alunos, a gente tem que conseguir pagar as contas, né? Justamente para manter esse sonho vivo. Mas ver esse post assim faz a gente refletir bastante. Mas assim, né? Eu sigo muitos empreendedores grandes aqui do Brasil, empresários e tudo, e vejo que muitos deles já
já falharam também, né? Já fecharam empresas, já deram errado. E o segredo deles é o quê? Eles não desistiram, né? Então, assim, a gente também que é pequeno, nós que somos pequenos, né? Não podemos ter esse pensamento de se eu fechar as portas, eu vou desistir. A gente tem que realmente lutar, em primeiro lugar, para não fechar as portas, né? Para sobreviver nesse mercado super concorrido, independente de qual seja o setor que você que você empreenda, tem concorrência e tem concorrência com muito mais dinheiro que você. Então, assim, a gente tem que saber lidar com essa pressão. E se por acaso acontecer alguma coisa que não der certo, é levantar a poeira assim, tirar a bunda do sofá e realmente continuar seguindo em frente, né? Ver outro negócio, ver outro setor, ver o que é que a gente pode fazer para empreender novamente, que a gente não pode é desistir. Então, assim, se você assistiu até aqui, está empreendendo, está com medo, né, desse ano de 2026, com a nova reforma tributária, com várias outras coisas que está acontecendo no país, está endividado, está cansado, está pensando em desistir, isso não significa que você é fraco, né? Isso, infelizmente, significa que você é empreendedor. E empreendedor vai passar por tudo isso, né? Por todos esses sentimentos, esse medo do fracasso, esse medo do futuro, esse medo de não dar certo, né? Até porque quem empreende, né, já sabe que vive no risco, né? Todo dia é um leão que a gente tem que derrotar e empreender é isso, é viver no risco. Então é isso, gente. O vídeo foi rápido hoje aí. Se esse vídeo aí fez algum sentido para você, comenta aí o que você achou. Comenta aí como está o seu setor, né? Se você está empreendendo aí, se você está com medo de 2026, se você está bem. Espero que todo mundo que assistiu esse vídeo aí que esteja empreendendo, que tenha um ótimo ano, que não feche as portas, que dê tudo certo para vocês, tá bom? E se possível, me ajuda aí, se inscreve no canal, me ajuda a bater 200 inscritos aí, que eu vou estar trazendo mais conteúdos aí sobre empreendimento, principalmente no setor, mostrar um pouco do meu dia a dia aqui, como dono de 2 academias de bairro no interior do Ceará. Valeu!